Oi, eu sou Marco Teles e se você assistir até o final, você vai saber a verdade sobre o meu casamento. Oi, gente, eu sou o Daniel e eu tô aqui para ajudar você a pensar e para provocar o nosso convidado aqui com coisa muito boa. Marco, uma alegria ter você aqui com a gente de novo. A gente brinca aqui, né, que é difícil unanimidade, né? Mas é impressionante como aqui na igreja, nossa juventude, assim, é uma relação contigo que você parece que é personagem do dia a dia da galera, assim, porque você abre o Twitter, estão falando alguma coisa, você olha num grupo de WhatsApp, estão lembrando de alguma participação tua. Então, pra gente é sempre muito legal receber você, a gente tá honrado de estar aqui com a gente. Obrigado, nessa troca de ideia. E agora, te ouvimos cantar, te ouvimos pregar e agora a gente quer ouvir umas polêmicas aqui também. Agora que a unanimidade vai ser realmente dissipada. Eu tô muito feliz, cara. Muito especial. Mas, Marco, se apresenta pra gente. Tá. Quando você pensa sobre Marco Teles, tem aquilo que a gente vê, né? Tem Tu Porém, a gente traz as referências. Mas como que o Marco se vê? Como que o Marco se apresenta? Eu sou Marco Teles, eu sou marido da Monique. É meio clichê dizer isso, pai, né? Mas é isso que eu sou. E eu acho que eu sou pai antes dos meus filhos nascerem. Eu acho que ser pai é a minha vocação principal, assim, na vida. Talvez porque eu tenha tido um pai excelente, né? Tenho ainda um pai excelente, um pai que foi que é um ser humano completo em todas as suas crises, em todas as suas frustrações, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em toda a sua queda também, né? Então, não sei, meu pai me inspira muito a ser gente. E talvez por isso, desde sempre, eu, minha esposa, enfim, estivemos conectados com pessoas lá na nossa região que permitissem esse tipo de relação de instrução, de mentoria, né? Então, o Coletivo Candeeiro, por exemplo, que é uma coisa que me significa no mundo, né? É uma família, família que às vezes eu exerço o papel da paternidade, às vezes minha esposa exerce o papel da maternidade, e por vezes eles exercem esse papel da paternidade. No final das contas é tudo uma grande irmandade, né? Tem mutualidade. Tem mutualidade. É bíblico, nada mais bíblico nada do mais que bíblico. Isso. E aí meus filhos nasceram para coroar definitivamente aquilo que eu sempre fui desde sempre, pai. Então acho que ser pai é o que mais me significa no mundo. Você mencionou o Coletivo Candeeiro e essa experiência, a gente olha para o coletivo e vê tem alguma coisa acontecendo aí, e é muito interessante como isso tem atraído a atenção dentro do movimento evangélico, mas fora. A tua participação no Bial, né, por exemplo, teve muito a ver com esse fomento da brasilidade na perspectiva nordestina que vem. De onde que surgiu? Onde que vocês começaram essa ideia? Como que juntou essa galera? Então, especificamente o tema da brasilidade é um presente, uma contribuição do Felipe da Guia, outro pai entre nós, né? E que agora é recentemente consagrado pai pelo seu primeiro filho, Assum, né? Que nasceu. Então, mas o da Guia é quem traz essa contribuição para a mesa do candeeiro, né? Eu estou envolvido com música, com arte, com composição, com louvor, com toda essa estrutura desse ecossistema da musicalidade eclesiástica desde a minha infância, porque minha mãe era ministra de louvor das igrejas que meu pai plantava. Então, sempre tive ali envolvido. Mas por ter sido criado no mundo que eu fui criado, e que você também foi criado, a gente tem a mesma idade, a gente tá com 27, né? Isso aí. Tá. Então a gente foi criado num mundo assim, regado o mundo da Gringolândia, né? A gente ouviu muito Red Hot Chili Peppers, a gente ouviu muito aquilo que a MTV trazia, o conteúdo da MTV. Eu fui muito abastecido pela MTV, né? Brasil. Saudosa que Deus a tenha. O que prestava e o que não prestava, O que prestava e o que não prestava, né? Mas é uma referência estética, né? E dentro da igreja a gente foi muito influenciado pelo nascituro da Hillsong, United, Darlene Zek e tudo mais. Nem sei se fala Zek ou Shrek. Deve ser. Shrek, né? Deve Darlene ser. Shrek. Então, isso tudo me construiu
fez eu ser quem eu sou do ponto de vista da minha estética, né? Então, tudo que eu comecei a gravar aos 18 anos tinha essas referências, né? Na impostação vocal, na construção das frases. Porque a gente constrói frases também pensando americanamente. Né? Traduz a gente começa a falar em português como se estivesse traduzindo em inglês, né? Pronto, exatamente. Tem até um exemplo claríssimo de uma estrutura de frase, né? Americana que agora está agregada à fala cotidiana do brasileiro, que é sobre isso. A gente não fala é sobre isso em português, mas o americano fala é sobre isso, né? That's what I'm talking about, por exemplo, né? É sobre isso que eu tô falando, né? A gente fala, essa é a questão. Uhum. A gente fala, essa é a questão. Mas esse agora sacralizou. Sacralizou, é sobre isso. É sobre isso, é uma tradução. Não, e agora né? é sobre. Pronto, é sobre. Realmente. Ai, Deus, me ajuda. Mas assim, aí quando a gente vai compor, isso também, a gente também carrega os vícios, né? Ou a estrutura de construção do americano. Por exemplo, ó Deus. Ninguém fala ó Deus. Entendeu? Mas isso é natural no americano, esse ó Deus, né? A gente fala meu Deus, a gente fala de outras formas. E o ó Deus até antes do Hillsong. Por exemplo, nas traduções dos Inários, cantor cristão da vida, a gente já trouxe isso, né? Exatamente. Então, as minhas primeiras composições, as minhas primeiras gravações, era o suco daquilo que eu havia, era a polpa daquilo que eu havia me alimentado, né? E também me alimentei de música popular brasileira. Eu também ouvi Renato Russo, eu também ouvi Cazuza, os heróis do meu pai, né? Fagner, eu também ouvi Tropicália, tudo isso meu pai também trazia pra mesa, conversava sobre as histórias desses caras com a gente lá em casa. Meu pai foi dessa década de 60, 70, do amor livre, né? Do maluco beleza. Então, isso também estava na mesa, mas a influência majoritária é americana, né? É da Gringolândia. Então, as minhas primeiras composições, elas tinham muito essa estética, elas conversavam exclusivamente com essa estética. Quando a minha jornada cruza com a de Da Guia, aí realmente... Porque você não tem origem no Nordeste, né? Não. Você vai pra lá. Bom, o meu bisavô é paraibano. Tá. Olha que loucura. Mas mesmo assim estou distante dele, né? Meu bisavô fugiu da Paraíba, né? E, enfim, por alguma razão que eu não consigo rastrear, mas ele fugiu da Paraíba e desceu lá para Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi onde nasceu minha avó. Então minha avó é filha de patoense. Patos é a cidade central do sertão da Paraíba. E aí, enfim, meus pais nasceram em Goiânia, ali na região do Centro-Oeste, né? Minas Gerais é Sudeste, mas aí minha avó nasce no Sudeste e viaja para o Centro-Oeste para construção ali de Goiânia, de Brasília, essa região ali que foi construída, né? Há uns 80 anos atrás. E aí a minha avó tem os seus filhos lá e os seus filhos têm os seus filhos lá, que no caso sou eu, né? Então nasci em Goiânia. Quando eu nasci em Goiânia, logo depois de eu nascer, meus pais se converteram na presbiteriana, né? Se não por pouco você não ia pro sertanejo também, né? Já olha, pensou? Graças a... Gente, é Deus que faz a sua obra, cara. Não, mas se bem que, olha, a moda de viola, aquele sertanejo raiz é a coisa mais linda do mundo. Eu cresci ouvindo meu avô tocando seresta sertaneja na sanfona. Meu avô era sanfoneiro, né? Então... Aí, quando meus pais se convertem na presbiteriana, eles, assim, imediatamente começam um processo de querer estudar teologia, de querer se envolver com a fé. E aí aparece o Seminário Betel Brasileiro, que é em João Pessoa, na Paraíba. Eles vão pra lá estudar e nunca mais voltam. Você tinha quantos anos? 6 anos. Então, quer dizer, embora não tenha nascido no Nordeste, a tua formação de vida foi lá, né? Sociocultural. Eu fui conhecer a beleza do Centro-Oeste, que foi de onde eu nasci, agora depois de jovem. Né? Eu fui conhecer agora, cara. Eu não conhecia. Se você me soltasse em qualquer lugar de Goiânia, ou do Centro-Oeste, ou do Goiás, de forma geral, eu me perderia. Eu sentaria e choraria no chão, entendeu? Agora na Paraíba, se você me soltar em qualquer buraco, eu conheço com uma palma da minha mão. Porque era lá que na minha adolescência eu viajava com ônibus, com os jovens pra evangelizar, que eu fazia avanço missionário. Foi lá que eu cresci, que eu me alfabetizei, que eu dei meu primeiro beijo, né? Que meus filhos nasceram, que eu encontrei minha nega. Minha vida é toda lá, que eu estudei. Essa colcha de retalhos, então, né? Encontra a referência, o Da Guia, para essa influência de brasilidade. Exato. Quando o Da Guia chega no rolê,
ele está estudando música na Universidade Federal da Paraíba. E este é um assunto da Universidade Federal, né? Não só da Paraíba. Mas essa questão da decolonização é um assunto, é uma questão, sobretudo no ambiente das artes dentro das universidades, né? Como é que a gente consegue preservar, né? Se isso é muito utópico, ninguém preserva nada, o mundo é bastante globalizado. Mas como é que a gente consegue destacar, evidenciar os nossos traços próprios da nossa cultura, que nasceram aqui no nosso solo? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente canta nordestinamente sem ser influenciado pelo canto sudestino? Como é que a gente fala do jeito que a gente fala? Como é que a gente usa a linguagem coloquial do Nordeste na construção poética, na construção da nossa identidade artística? Como é que a gente faz isso? Então isso é uma questão lá, e ele traz isso. Então não vou me esquecer nunca de um dia que a gente está no estúdio e da guia fala, rapaz, por que a gente não canta como a gente fala? Por que a gente não canta como a gente fala? Aí eu falei, caramba, é verdade. Ele falou, velho, a gente precisa começar a cantar como a gente fala, velho. Se a gente fala dia e noite, a gente vai ter que cantar dia e noite. A minha fala é uma fala misturada. Eu tenho um pouquinho do goianês, mas é muito pouco. Nenhum goiano me identifica como goiano, é impressionante. E o paraibano também não me identifica como paraibano, entendeu? Eu sou um ser híbrido. Então a minha fala misturada, aí eu comecei a me esforçar para levá-la pro canto. Porque na hora de cantar não era um esforço. Naturalmente eu cantava como um paulistano. Entendeu? Era por quê? Agora, por quê? Por que era por quê? Né? Por que eu cantava por quê? Né? Nunca saberemos. Então essa é uma contribuição da guia. Isso não é ainda mais potencializado no contexto da igreja, porque a gente faz... A igreja é um ambiente assim. A gente se comporta de uma forma na vida comum. Isso. Aí você entra na igreja, a roupa muda. A pessoa, às vezes, no imaginário evangélico, assim, a pessoa sobe no altar, a voz muda, a oração. Você conversa com uma pessoa normal, vai orar. Então parece que a igreja também constrói um ambiente em que exige adequações, só que a gente não as leva pra vida. Preserva neste lugar sagrado. Estamos aqui, né, no palco. Não, palco é coisa do mundo. No altar da igreja, né? Então parece que a gente, como igreja, também potencializa comportamentos assim, né? Sim, E isso vem do nosso início mesmo, né? Porque quando você vai ver os ingleses conversando entre si, eles conversam do mesmo jeito que a gente ora. Né? É natural deles aquela fala, é natural deles aquele comportamento, aquela... Meio lorde, assim. Exatamente, essa postura meio... esqueci o nome da palavra, me fugiu. Mas enfim, essa coisa meio... polido, assim. Oficial, até, né? É polido e tal, né? Então, é meio burocrático na forma de dizer, de se expressar e tudo mais. Eles esperam o outro falar, né? Eles dão... É assim, o brasileiro não é assim, gente. E tá tudo bem, é maravilhoso ser brasileiro. A gente tem outro tipo de fala. Mas quem traz o evangelho pra gente vem dali da América. A América foi alimentada pela Inglaterra, entendeu? E alguns ingleses também vêm até o nosso solo, né? Mas basicamente os principais vêm dos Estados Unidos. Enfim, mas todos esses que chegam pra cá já chegam com essa estética religiosa inglesa, com essa estética religiosa europeia, né? E aí a gente começa a desenvolver uma espiritualidade à luz da cultura europeia, né? E aí tá tudo bem no começo, eu acho é uma referência. É uma referência, tá tudo bem. Mas eu acho que o Brasil agora, depois de 500 anos, né, é o que eu percebo, não é nem o que eu acho, mas é o que eu percebo quando eu vou ler pessoas como Gerson Borges e tantos outros que estão refletindo a estética da liturgia brasileira, eu começo a perceber que tá na hora de uma emancipação estética. Entendeu? Tá na hora do brasileiro se identificar dentro dos seus limites de culto como um brasileiro, né? E de se expressar da maneira como ele vive na vida comum, igual você falou. Então, acho que o candeeiro talvez esteja assim, produzindo algum impacto que eu nem acho que é grande, nem gigante, nem massifico, massificador, massivo, não sei como é que eu conjugaria essa palavra, mas seja lá qual o impacto que ele está produzindo em 1, 2, 3, 4 pessoas, ele contribui nesta questão, entendeu? Como é que eu consigo expressar a minha espiritualidade a partir da minha personalidade, que é um presente divino. Não só um presente, é uma vontade divina. Deus desejou que eu fosse brasileiro. Né? Ele desejou, ele quis. Ele é soberano. Então não é um ponto sem nó. Né? Agora, essa iniciativa, ela também precisa se traduzir em outros lugares. Porque num país
de dimensões continentais, a gente fala de Brasis muito diferentes, muito distintos. É verdade. Então, as influências colonizadoras que a gente teve também são distintas em lugares distintos. É verdade. Porque eu fico pensando, a gente fala de brasilidade, e o Nordeste tem esse apelo, tem esse calor, tem essa coisa que tem uma força ali. É folclórico quase, né? É lindo e é uma vida que pulsa. Você vai pro sul do país, é diametralmente oposto. Sim. Assim, você tem frio, você tem um modelo de colonização ali também que é outro. Então, a gente precisa de um coletivo candeeiro do sul para poder perceber também esse lugar, também libertar daquilo que tem que libertar e expressar aquilo que é necessário no seu contexto. Então parece que essa é uma iniciativa também, quando você diz que ela não é massificadora, né? Porque a ideia não é evangelizar nordestinamente o Brasil todo. Mas cara, o que tem de Nordeste aqui é muito bom. Não tem que vir outra coisa. Deixa eu ser o que eu sou aqui. Deixa eu ser o que eu sou. E eu acho que falta... Brasil, mas vamos falar de igreja, que estamos falando para crente aqui, né? Essa percepção, a busca de perceber-se quem você é. Isso. Eu acho que é uma das coisas que a gente encontra em Jesus. É a afirmação de quem a gente é. A identidade, né? E a gente corre, né, meio vira-lata, buscando isso em tantos outros lugares. Sim, né? sim. Por que será, né? A minha esposa, ela é formada em letras, né? Pela Universidade Federal da Paraíba. E ela me contou, já no começo do nosso namoro, isso nunca saiu da minha cabeça, que uma das narrativas que ela escuta de um dos seus professores, né? Com relação à nossa dificuldade em sermos brasileiros, né, em aceitarmos a nossa identidade brasileira, vem da forma como a gente foi formado brasileiro, né? Porque o brasileiro, ele vai ser o que é o brasileiro? Ele é o filho de um estupro, né? Ele é um filho de uma violência, né? É o europeu estuprando a escrava negra. Vai nascer um brasileiro, porque enquanto o escravo negro está se relacionando com a escrava negra, o que nasce não é um brasileiro, nasce um africano longe da sua pátria. Mas ele vai ser a sua cultura, a sua cor, o seu jeito vai ser conservado dentro ali daquele, vamos dizer assim, aquele gueto dos afros que estão convivendo entre si. Enquanto o português está se relacionando com uma portuguesa ali, no solo do Brasil, vai nascer um português em solo brasileiro, né? Enquanto que um indígena está se relacionando com um indígena, vai nascer um indígena em solo que hoje é conhecido como brasileiro, né? Agora, quando existe violência entre esses três grupos, nasce o brasileiro. O brasileiro é o estupro, entendeu? É isso. E aí o que acontece? Vai nascer aquele brasileiro que nasce da relação entre o europeu, a relação abusiva entre o europeu e o indígena, ele não vai ser aceito na tribo. Ele não é um de nós. Ele não é um de nós. A cor dele não é como a nossa. Ele não é um de nós. Mas ele tão pouco vai receber o sobrenome do europeu. Tão pouco vai receber. Ele não vai viajar de navio para conhecer os seus parentes. Não vai. Entendeu? Ele vai ficar ali sem a referência dele. A mesma coisa é o que nasce entre o europeu e o negro, ou entre o negro e o indígena, né? Ele não pertence mais a lugar nenhum. A lugar nenhum. Cada um desses ganha um nome, né, no estudo da sociedade. É o mameluco, né? Já até esqueci. Caboclo, mameluco. É caboclo, gente? Eu esqueci. Tem umas nomenclaturas que identificam quando é uma relação indígena com afro, quando é uma relação europeia com indígena, europeia com afro, afro com europeia, tem esses nomes aí. Mas então, esses camaradas são os primeiros brasileiros, entendeu? Então, eles precisam o tempo inteiro ficar... Eles se esforçam o tempo inteiro para ser aceitos, ou na tribo, entre os indígenas, ou entre os africanos, ou entre os europeus. Alguém precisa chamá-los de filho. E eles não tem ninguém que chame eles de filho, né? Então o brasileiro cresce nessa crise de identidade, essa falta de referência, né? De onde é que eu vim? Quem realmente eu sou? Eu devo seguir que costume? O costume do meu pai ou da minha mãe? Que costume eu devo seguir? Quem é que eu sou exatamente nesse mundo de meu Deus? Aí, toda vez que aparece alguém que ele admira demais, ele imita aquele comportamento. Ele imita o máximo possível, até que alguém diga, você se parece muito com a gente. Então qual que é o máximo elogio que um artista brasileiro recebe? É quando diz assim, rapaz, bonita essa música aí. Gringa, gringa, gringa. Então esse é um elogio que o músico vai receber, porque é como se você... Tipo assim, então a América é meu pai.
eu achei uma referência. E quantas vezes a gente também não usa tupiniquim de forma pejorativa? Pejorativa, não. Isso aqui é mó muito tupiniquim, né? Tupiniquim, olha só que loucura, né? Então, assim, a mesma coisa é na religião. A gente quer um culto que se pareça ao extremo com aquilo que a gente admira enquanto pai, né? E que não é a gente. Então a gente se molda, a gente se esforça, a gente veste a roupa deles, a gente bota a gravata, a gente bota o paletó, até que a gente seja identificado como um filho, como parte do grupo, né? E aí a maturidade cristã brasileira está nesse fato de você reconhecer todas as contribuições que vieram e agradecer, né? Grato sobretudo a Deus, porque Deus tem seus caminhos, né? Seus caminhos misteriosos para exercer a sua vontade e para glorificar o seu nome. Então, agradecer, mas descobrir-se e pertencer-se, né? Pertencer-se, ser suficiente. Você ser brasileiro, você ser paulistano, você ser carioca, você ser nordestino, você ser alguém que venha do norte, você ser alguém que venha do sul. Enfim, você estar satisfeito na vontade de Deus. Entendeu? Tem uma coisa de contentamento. Contentamento, nisso, claro. E eu acho que isso é uma teologia prática. Sim. Isso é John Piper falando com a gente. A gente precisa deixar John Piper falar. Lá da gringa. Lá da gringa. Isso é teologia gringa, é da boa. Não, mas é contentamento e é soberania de Deus na prática. Porque a gente ouve soberania de Deus, vai já direto para calvinismo. Não, é ver assim, há um Deus que me plantou em um lugar. Não fez isso à toa. Há um Deus que plantou um povo no Antigo Testamento em um lugar. E ele faz isso, né? Move de um lugar para o outro. Mas quando a gente vê no Antigo Testamento as invasões inúmeras que foram sofridas, a primeira coisa que se fazia era tentar anular a cultura. Exatamente. É tentar impor o dominador impor sua cultura. Então, não à toa. Não à toa. Então a gente tá diante assim, de um momento interessante, porque eu vejo na própria reforma protestante também, né? Boa. A gente não reformou o culto. Tirou imagem, não sei o que, mas manteve muita coisa. É urgente essa conversa, é urgente esse diálogo. De repente foi a Hillsong que reformou o culto. Pois é. Que se transformou numa linguagem até mais televisiva. Sim. Eu acho muito interessante, Daniel, tu trazer a coisa da reforma protestante, né? Porque eu aponto como um dos maiores problemas da nossa cultura reformada brasileira. Um abraço para todos os meus amigos presbiterianos, se preparem junto. Agora. Eu vim de lá, pequenininho. Eu vim de lá da presbiteriana, né? E, enfim, do ponto de vista teológico, ainda sou calvinista, como se eu pudesse deixar de sê-lo. É impossível. Por definição. Por definição é impossível. Mas assim, eu conservo, embora não esteja dentro da denominação presbiteriana, eu conservo todo o escopo da teologia reformada, enfim. É claro que eu penso muito teologia reformada a partir da cultura caiperiana, que é um pouco mais adiante, né? Depois do século XVI, mas obviamente vem do século XVI, enfim, só para vocês entenderem que eu estou no terreno. Mas vamos lá então criticá-lo. Para mim, eu aponto hoje como um dos principais problemas a falta de percepção, a falta de sensibilidade para entender o que, do ponto de vista cultural e estético, foi a reforma protestante, né? O que foi que Lutero fez? Lutero, quando cantou, ele cantou aquela música lá, por exemplo, que é a mais famosa de Lutero, né? Mas ele deixou algumas tantas outras, mas Castelo Forte de Lutero não é o caso de Castelo Forte, né? Castelo Forte é uma melodia original, né? Que nem é de Lutero, né? Existe uma parceria, mas ok. Agora, existem certas canções que Lutero escrevia e ele não conseguia melodiar, ele não era dos melhores músicos, né? Até que chegasse um companheiro que converteu-se na pregação reformada e que fosse um músico, e ele dissesse, pronto, me ajude aqui, agora comece a compor, porque até aqui eu compus. Mas eu preciso de alguém que seja oficial no rolê aqui, que seja bom nisso. Eu não sou bom, eu só ocupei esse espaço enquanto eu ainda estava precisando. Então, algumas das canções de Lutero, ele tirou a melodia das tabernas, né, dos lugares onde as pessoas se reuniam, aquele pianão ali, aquela música e tal. Hoje soa pra gente muito clássico. Né? Sou uma coisa. Até meio sacro. Forte, sacro. Nosso Deus. Parece que isso é uma coisa clássica de ambientes formais. Que essa é uma música de muita formalidade. Mas o que Lutero estava fazendo não era nem um pouco formal. Ele estava rompendo com a formalidade do gregoriano.
entendeu? E buscando a melodia da rua, buscando a estética das tabernas, do lugar onde o povo se juntava para beber cerveja, para chavecar, para planejar assalto de banco, entendeu? E aquelas músicas ali que eles ouviam ali, aquela melodia que embalava a cultura daquele tempo, né? Lutero pega essa melodia e joga dentro da sua reforma, né? Como quem diz assim, precisamos conversar com o mundo, vamos descer das torres de marfim da teologia, vamos para um mundo prático. O que foi que Calvino fez? Calvino traduziu a Bíblia junto com Lutero. Aliás, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, mas Calvino, ao escrever as Institutas, é uma coisa também que é muito importante. Dá um Google, minha gente. Vai assistir o BTcast lá que fala sobre Calvino, alguns, tantos. O Bíblia já falou tanto sobre esses assuntos. Você vai ver, eu não estou inventando nada aqui não, né? Você vai ver o seguinte, que a escrita de Calvino dentro das Institutas é da mais popular possível. Hoje parece erudito, difícil. Eles fazem versões para acessibilizar. Exatamente. Então, quando eu sou um calvinista, quando eu sou um reformado, que admira a postura de Zwinglio, de Lutero, de Calvino, quando eu sou esse cara, qual é a minha pose no mundo? A minha estética sociocultural? É a menos reformada. É a menos reformada. Porque eu não converso com o mundo. Eu falo doravante, entendeu? Porque pra mim, parece que eu estou seguindo os passos de Calvino. Não tô. Eu canto Castelo Forte, parece que eu estou seguindo o passo de Lutero. Não tô. Entendeu? Quando eu canto música clássica, por ser reformado, Lutero vira no túmulo. O que Lutero queria que nós entendêssemos é que a gente precisa cantar samba, porque foi o que ele fez. Lutero cantou o samba deles no culto. Isso foi um negócio assim absurdo, foi um choque. Então, se eu conservo a estética luterana e calvinista, eu nego a reforma. Dá pra dizer que a inovação de hoje vira o conservadorismo de amanhã? Como é que pode, né, cara? Porque é isso. A gente trabalha tanto e aí dali a pouco a gente cristaliza aquilo de novo que lá... Você quer ver um exemplo pra mim? Eu tô vendo F-Hope hoje... mês passado, esse mês, não sei, lançou uma música e fez um medley, uma música do Diante do Trono. Foi. Linda, inclusive, né? Lindíssimo. Não vejo a hora da gente cantar aqui na igreja. Muito lindo. Mas eu me lembro quando Diante do Trono começou e foi celebrado e tal, mas inúmeras ressalvas no contexto, mais conservador. Eu cresci numa igreja batista vida inteira, então era assim, mas você toca Lagoinha? Não sei. Então não era muito assim, né? E aí, cara, então... Diante do Trono virou uma referência de algo firme, assim. Então é interessante. E eu sou fãzão aqui, né? Cresci ouvindo os álbuns. Eu também cresci ouvindo. Tenho muito respeito. Eu acho, muito inclusive, respeito. A gente teve ali tem música brasileira ali, também. Né? Produção ali, muito legal. Tem sim. Mas é doido ver isso, né? Tem uma complexidade absurda que hoje você não encontra mais. Aqueles metais, aquelas cordas e tudo. E aí você vê hoje F-Hope, que é uma referência, assim, né? Sim. De algo pra frente hoje, Isso. resgatando, bebendo ali, né? Isso. Então a gente tá diante... Apontando pra uma referência. Né? Então a gente tá diante de um momento interessante também como igreja, como produção musical, assim. Agora... A gente usa um recurso aqui na nossa igreja que é o multitracks, né? E ajuda muito. E embora já haja muita coisa boa de música brasileira, a maior quantidade de recursos que existe ainda é de música gringa, né? É verdade. E aí isso acaba fazendo a igreja cantar muito assim. Você acha que a gente tem qualidade musical brasileira pra bancar ali e falar, gente, dá pra cantar brasileirês aqui, firme, defende isso aí, porque eu também acredito. Deus, tem até demais. Olha, vou dizer um negócio a vocês, né? Esse lance da qualidade estética, né? Da qualidade sonora, né? A coisa do multitracks e tal, isso tem ajudado muito a entregarmos para a comunidade uma sonoridade perfeita, né? Algo que venha sem ruído nenhum. Aquela coisa assim, é quase como se você estivesse ouvindo um disco ou participando de um show do Coldplay. Nada contra.
Pelo amor de Deus, eu fui no show do Coldplay ano passado, gente. Claro que foi a última coisa que eu fiz da minha juventude. Nunca mais. Não tem absolutamente nada que me faça entrar numa multidão daquela outra vez. Você não foi no show da Taylor Swift? Não acredito. Quem é essa menina, gente? Por que falam tanto dela, gente? Eu não conheço, mas já não é mais do meu tempo. O Coldplay foi o último que eu acompanhei. Foi o último. De lá pra cá, só sei quem é Danny Black, Caetano Veloso, Tim Bernardes. Então, assim, essas opções do multitrack, essa coisa Tem muita gente hoje falando, né, instruindo a equipe de louvor, né, a que seja o mais produtiva e eu não sei qual é a palavra usar, mais assertiva possível, que não deixa a peteca cair. Então você vai aprendendo cursos, né, como é que começa um louvor e termina sem que nada dê errado, né, sem que nada dê errado. Eu acho isso é cultura americana. Eles são os reis do show, né? Os americanos não deixam a peteca cair. Parabéns, a gente dá um aplauso, deixa que eles continuem, a gente curte. Eu sou um cinéfilo, né? De criação, então o cinema de Hollywood me impressiona, a estrutura de show dessas pessoas me impressiona. É claro que eles vão levar isso para dentro do culto também. E cultos assim me impressionam também, me deixam até bem confortável, assim, confortável, não sei se essa seria a palavra, mas me deixam emocionado, no mínimo emocionado. Toca, funciona, funciona, né? Agora, veja qual é uma das maiores revoluções da música brasileira. Uma das maiores revoluções da música brasileira do tempo do meu pai é Legião Urbana. Você vai ouvir o disco dos caras, tem violão desafinado. Os caras estão recanta, e os negócios assim que você fala, cara, gente, a bateria parece uma lata, né? E tinha coisa de altíssima qualidade acontecendo no cenário gringo naquele momento. E também no brasileiro, né? Naquele momento. Mas o que é que colocou Legião Urbana como um ícone da poesia brasileira, como uma banda imortal? Porque ainda hoje, nesse exato momento, hoje é dia 26 de janeiro, são 11h23 da manhã, nesse exato minuto, algum brasileiro se tornou fã inveterado de Legião Urbana. Como se essa banda nascesse hoje. O que torna essa banda imortal? Eu não sei. Claro, a gente poderia investigar do ponto de vista, né, social, né, científico, muitas questões, mas uma delas que me impressiona e que me deixa, agora sim a palavra, confortável, é o fato de ser uma coisa de verdade acontecendo ali. Não é de plástico. Não é de plástico, não tem verniz, é a vida de verdade. E não tem nada mais brasileiro do que a peteca caindo no chão. Entendeu? Deixar a peteca cair é a nossa especialidade. Entendeu? E improvisar e tirar um negócio lindo daquilo ali. É a nossa especialidade. Entendeu? Deixar o rosto à mostra é a nossa especialidade. A mulher do morro não maqueia toda não para descer vendendo cocada na praia não, porque aquilo não faz sentido, vai desmanchar inteira. Então quem maqueia é a japonesa. A especialidade da casa japonesa, das mulheres de lá, era a maquiagem, desde o começo das eras, né, orientais. Agora o que é nosso? O nosso é o suor do rosto, entendeu? O nosso é a camisa entreaberta, por causa do calor que é nosso. Entendeu? O nosso é o improviso da feira, entendeu? É a gritaria da feira. Isso é nosso. Então, quando eu estou num culto que não tem multitrack, que o violão está minimamente desafinado e que a peteca cai algumas vezes, que o som quebra, o projetor não funciona, sabe o que eu me sinto? Eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Eu não tenho problema com isso. Também não tem problema com o outro. É maravilhoso, gente, quando você está num evento que funciona do ponto de vista da estética, do show, que o show funciona, que emociona. Isso também contribui na entrega da mensagem do evangelho. Tu tá entendendo? Eu não tô contra isso não, de verdade mesmo. Mas eu só gostaria que as pessoas entendessem que existem várias outras formas, né? Eu gosto de deixar a peteca cair. Tenho viajado muito por aí no Brasil, né? E sempre que eu vou em alguma cidade, o pessoal sempre forma uma banda para me acompanhar. E aí, antes da gente tocar, óbvio, tem uma conversa, uma comida antes, a gente para de entrosamento e tudo mais, tem ensaios antes. E uma coisa que eu sempre converso com as bandas que têm me acompanhado por aí, sempre falo, eu digo isso, olha, eu gosto quando a peteca cai no chão.
deixem a peteca cair, não fique nervoso não. Menino do teclado, você não precisa tocar entre uma música e outra. A música acabou, acabou. Estrala os dedos, faz uma piada com o menino do lado, relaxa. Ou chora se quiser chorar, ri se quiser rir, entendeu? Vai no banheiro, não tem problema nenhum ir no banheiro. Deixa a peteca cair, deixa eu respirar, deixa o povo respirar também, vamos conversar, vamos seguir para a próxima música, né? Só deixa a peteca cair, deixa a peteca cair, entendeu? E aí do ponto de vista teológico, meu parceiro, agora a gente vai sair aqui de um ambiente para outro, do ponto de vista teológico, a peteca tem que cair, porque é quando a peteca cai que Deus faz a sua obra. É quando os papelzinhos da planilha voam, meu parceiro, que o Espírito Santo chega, entendeu? É quando tudo dá errado do ponto de vista da nossa tentativa, quando a gente passa a madrugada todinha seguindo o protocolo, jogando a rede nos lugares certos e não vem nada, é quando a peteca cai que Jesus chega e faz o dele, entendeu? Então é maravilhoso porque o brasileiro deixa Jesus fazer o dele. Cara, isso aqui é muito real aqui na igreja, porque a gente tá no meio do mato aqui, né? É verdade. E volta e meia, a luz cai. Passa um macaquinho correndo no cabo de energia ali e pum, cai a luz. E é muito interessante como isso costuma acontecer na hora do louvor. É impressionante. Aí cai. O que é automático. A igreja tá cantando, mas a luz caiu, parece que cada um para e fala assim, epa, é comigo. Cara, arrepia ouvir a igreja cantando, a peteca caindo e a igreja falando, opa, é comigo, vamos. E aí a gente continua a cantar, o violão que tá aqui, que é o que consegue continuar tocando, e a igreja, meu amigo, parece que vai estourar o negócio aqui. Assim, coisa linda. Isso é lindo, isso é lindo. É lindo, é quando a coisa dá errado, acontece alguma exatamente. coisa. Quando Abraão fez todas as suas tentativas e a peteca caiu, né? Literalmente. Deus vai e faz a sua obra acontecer. Isso não também tem a ver com a própria relação que existe entre as palavras culto e cultura? Ah, claro. Em como a gente deveria construir uma expressão de culto que olhasse para a nossa cultura. E como então isso deveria ser um desafio que cada comunidade local faz. De dizer assim, quem que é meu povo? Quem é esta igreja? Te procurar até te achar, né? É isso. E construir um culto que fosse também relacionado com a cultura que compõe aquela comunidade. O que é isso, construir um culto relacionado com a cultura? É construir um culto de misericórdia. Porque quando eu olho para a minha cultura com um olhar misericordioso, eu vou encontrar graça ali. Né? Então, a igreja não olha com misericórdia para o Brasil. A igreja brasileira não olha com misericórdia para o Brasil. A gente bate, né? É sempre algo a ser combatido. Sim. Ser brasileiro é ser caído, é ser depravado, é ser meu Deus do céu, é ser imundo, né? Enfim, ser brasileiro é ser depravado. Mas também é ser alvo da graça divina. Ser brasileiro é ser corajoso, ser brasileiro é ser feliz. Gente, eu não entendo como é que o brasileiro junta suas moedas para ir, rapaz, e dá um sorriso no final de semana, depois de uma semana inteira sendo, sabe, abusado ali, massacrado, correndo atrás do pão, ainda ri no final de semana e samba na laje. O que é isso? Isso é uma coisa para você ser estudado, entendeu? Ser brasileiro é ser alvo da graça divina todos os dias, é saber se reinventar, é saber perdoar. É saber seguir em frente, entendeu? Então, é isso. Um culto que considera a cultura é um culto de misericórdia. Não é um culto de condenação, né? É um culto de resgate, de regeneração, de redenção. A gente precisa redimir o nosso Brasil, redimir os nossos irmãos brasileiros. E não condenar o ser brasileiro, entendeu? E vesti-lo de outra cultura, de outra... Mas que interessante, que papo gostoso. Como vocês têm vivido isso lá na comunidade que vocês estão plantando? Como eu vi a referência, acho que quando fez um ano, a igreja fizeram um sarau. Exato. Pra comemorar. Isso mesmo. Não rolou aqueles bolos assim de 3 metros, cada um pegando um tapoé assim. Não rolou aquilo. Mas foi muito legal. Deveria ter rolado, eu acho isso muito brasileiro. Osasco, mano, a gente deveria fazer aqui na igreja. Eu propus no último aniversário da igreja, não aceitaram, mas tá bom. Mas como que vocês têm vivido essa experiência
identificando cultura Aham, e vivendo aham. isso naquele grupo que está nascendo ali com aquelas pessoas que estão se aproximando de Jesus naquele contexto da comunidade de vocês. Olha, Daniel, é uma experiência. Acho que assim, a primeira resposta, acima de tudo, é uma experiência que a gente está vivendo. Eu não sei quais serão os resultados dessa experiência, mas a comunidade Luzeiro, que é uma plantação Sal da Terra, né, da igreja, da denominação Sal da Terra, né, e a gente coloca esse nome Luzeiro para fazer uma relação com o candeeiro, né, na nossa denominação, na Sal da Terra, é possível colocar um nome fantasia, né? Então, Luzeiro, uma comunidade, uma igreja Sal da Terra, tá? A Luzeiro, ela vai surgir também numa conversa entre eu, da Guia, minha esposa e alguns outros irmãos, e a gente perguntando o que é que o candeeiro seria se fosse uma igreja, né? Porque o candeeiro tem sido uma experiência artística, musical, de louvor, que tem atingido o coração de tanta gente no Brasil, né? Mais uma vez eu reforço, não é a massa brasileira, né? Mas está pulverizado. Aonde eu piso tem alguém que conhece o candeeiro e que foi tocado pelo candeeiro, entendeu? Pela nossa proposta, por aquilo que a gente está pensando, por aquilo que a gente está desenvolvendo, a gente está propondo, né? É uma experiência, o candeeiro é um laboratório. É uma experiência, a gente nem sabe se está fazendo a coisa certa. Pode ser que a qualquer momento esse laboratório exploda, a gente conta com essa possibilidade também, entendeu? E pode ser que saia dali a cura para um câncer, né? Que a igreja tem vivido há muito tempo, né? Qualquer coisa pode sair, ou pode sair simplesmente nada, muita alegria, muita história para contar para os nossos filhos e netos, né? Mas é um laboratório, é uma experiência, né? E aí a gente, nessa conversa de vida, a gente pensou, como é que essa experiência se comportaria se fosse uma entrega não para o Brasil, para pessoas que escutam as músicas do candeeiro, espalhadas por aí, mas uma entrega para uma comunidade local? Como é que se comportaria essa experiência, né? Como é que a gente pensaria a igreja brasileira no solo do Nordeste? Como é que a gente pensaria culto, né? Porque, poxa, é muito fácil falar, meter o dedo na cara de todo mundo, é maravilhoso, né? Não gosto de fazer isso. Eu sei que às vezes sou a que estou fazendo, né? Mas não gosto desse lugar. Agora, difícil é você meter a mão na massa e tentar experienciar isso, né? Então, a comunidade Luzeiro é uma experiência de 1 ano. E a gente, todos os cultos da Luzeiro, a gente lê poemas brasileiros. A gente lê poemas de língua portuguesa, às vezes é um Fernando Pessoa, às vezes é um Camões, mas também às vezes é Adélia Prado, às vezes é Augusto dos Anjos. A gente conversa com a poesia brasileira, né? A gente conversa com a poesia brasileira. Todos os nossos cultos, a gente canta músicas populares brasileiras, misturado com louvor, né? Uma coisa meio luterana. Antes que você, reformado, venha nos condenar ao inferno. Princípio regulador do culto, como assim? Como assim? Vá conversar com Lutero, o problema é tudo dele. Né? A gente conversa com Chico César, a gente conversa com Alceu Valença, a gente conversa com Los Hermanos, né? A gente conversa com essas expressões de construção poética, a gente compõe as nossas próprias canções, a gente canta hino da harpa todo culto. A gente canta hino da harpa todo culto, né? E a gente deixa a peteca cair. A gente se reúne de manhã, né? A gente não se reúne de noite. A gente se reúne de manhã porque a gente quer valorizar a luz do sol nordestino, a gente quer valorizar a vegetação nordestina. Então a gente se reúne no meio de um monte de planta que tem na casa da minha sogra. Ela tem um espaço tipo varanda assim muito grande e a gente tem plantas. Todas as vezes que algum visitante vai na Luzeiro, a gente entrega não um folheto, mas a gente entrega uma plantinha para ele cuidar, para ele lembrar do papel dele no mundo, né, da mensagem de Gênesis, né, que a gente é, antes de mais nada, um cuidador, né? Então, ao invés de entregar um papel para ele jogar no lixo, a gente entrega uma planta, uma responsabilidade para ele. Ele vai ter que cuidar, e se morrer, tá na tua mão. Tá na tua mão, né? Exatamente. Então a gente tá ao máximo, assim, a gente leva para a salinha das nossas crianças, né? Conversas que considerem aí a cultura indígena, que considerem a nossa localização geográfica, os acontecimentos históricos ali. Isso a gente também leva para dentro das nossas conversas do culto. Enfim, é uma experiência. A gente pode estar fazendo uma coisa linda que vai dar muito certo. E a gente pode estar fazendo alguma coisa muito errada e o laboratório explodir. Tá tudo bem. A gente tem a idade da experiência para administrar isso. E a gente tem algumas pessoas que a gente também não está solto no mundo, não. É um trabalho observado de perto por pessoas que a gente considera muito queridas e com muita capacidade, né, de nos mentorear, né, de vários lugares do Brasil, incluindo o próprio Paulo Borges Júnior, né, que é uma referência pastoral. Sim. Então, conversar com Paulo Borges, estar diante dele,
motiva a gente ainda mais a desenvolver essa experiência. É isso. Marco, a gente falou aqui um pouco de música, de cultura, falou aqui um pouquinho de igreja. Vamos juntar esses dois assuntos, porque Marco é cantor, mas Marco também é pastor. Sim. Uma análise pastoral da produção musical evangélica brasileira. Faltam referências teológicas no labor musical, na condução da igreja? Dizendo isso porque ontem tivemos uma reunião aqui na igreja e aí estavam fazendo a escala de pregações e tinha um tema lá e eu falei assim, me bota nesse tema porque eu já tenho uma pregação pronta sobre isso. Aí um jovem da igreja virou e falou assim, já te ouvi pregar essa mensagem umas 10 vezes. A gente não diz isso sobre uma música, né? Não. Já que eu ouvi essa música umas 10 vezes, não vou ouvir mais. Verdade. Mas uma pregação a gente, já ouvi um monte de vezes. Então parece que a nossa música nos doutrina muito mais do que as nossas pregações. Certamente. Então se a nossa produção musical ela for teologicamente mais robusta, a nossa igreja vai ser teologicamente mais robusta também. Então a gente consegue, o Marco, pastor, músico, ter uma percepção sobre essa realidade do cenário da igreja, da música evangélica brasileira, Sim. às vezes com uma teologia meio diluída, meio fraca, assim, dá para ter uma análise sobre isso? Sim, eu acho que quando você se alimenta exclusivamente da música que tá viralizada, que tá em alta, você tende a pensar que estamos pouco servidos de teologia e de doutrina na música cristã brasileira, né? Agora, quando você começa a cavucar, né, a tomar a sua vida das mãos do algoritmo, né, e deixar, assim, e ir atrás mesmo, explorar a pé, os caminhos das plataformas de streaming, você vai encontrar muita coisa, gente, que é assim, de uma riqueza teológica, de um potencial doutrinador absurdo, né? Então, por exemplo, eu vou citar para vocês aqui, a começo de conversa, eu posso citar a própria banda Calmará, do Candeeiro, né? O próprio Candeeiro. A banda Calmará, para mim, ela tem conversado sobre teologia e arte e cultura de uma forma absurda. A banda Calmará, no dia 31 da Reforma Protestante, se não me engano, foi esse dia que eles lançaram, mas do ano retrasado, eles lançaram uma música chamada Araforma. Você conhece Araforma? Não. Conheça. Araforma foi uma música lançada para comemorar a Reforma Protestante. Nessa música, né, é diferente dos reformados, geralmente canta Castelo Forte com uma nova versão. Nova versão de Castelo Forte, porque já não é suficiente as 327 mil versões que nós temos. Então vamos fazer que tal? Boa ideia. Então, vamos inovar. Vamos botar... E se a gente cantasse Castelo Forte agora com um coral? Então, o Da Guia compôs essa música, compôs Araforma. E, cara, eu posso ler a letra aqui de Araforma? Eu tava procurando aqui. Araforma. Diz assim: depois de um tempo, as horas passam bem ligeiro. Os anos voam e tiram as coisas do lugar. E o que era casa, abrigo, hoje tá prestes de ruinar. Dias estranhos que nos pega de mau jeito, santificamos até quadrilha errada lá. E aquela paz, menino, e aquele amor sem medo, e aquela fé que abraça quem é de outro jeito. Hoje o de César é nosso, e o que é de Deus nós demos. Só vai outro reboco e uns 90 cimento, ou uns 95, ele fazendo menção das 95 teses. Talvez assim nós volte um Is This Love a cantar. E aí o refrão pra mim é genial, porque o que ele vai fazer aqui nesse refrão, gente, prepare-se. Chama Martim Lutero, chama Bill. Quem é Bill? Um homem comum. O pedreiro que fez a reforma da sua casa. Esse é o Bill. Tem 300 Bill que faz reforma, entendeu? Chama Martim Lutero, mas chama Bill também, entendeu? Tem que rebocar tudo de novo. Abram as portas, deixem entrar, tirem o livro da boca e dê pro povo. Porque Lutero tirou o livro do latim e deu na língua do povo, deu pra boca. Agora tá na hora de tirar da boca e dar para o povo de novo. Coisa, enfim, essas amarradas que o Da Guia faz quando compõe. E aí, olha só, chama Martim Pedro Poti. Quem é Pedro Poti?
Daniel, quem é Pedro Poti, Daniel? Não conheço Pedro Poti. É isso aqui. Isso aqui. Pedro Poti foi o primeiro mártir brasileiro. Pedro Poti era um indígena que foi catequizado pelos jesuítas e em algum momento, quando os reformados chegam aqui, os calvinistas chegam aqui no Brasil, eles encontram esse indígena. Não. Minto, calma. Agora me lembrei da história completa. Pedro Poti é catequizado pelos jesuítas. E ele fica um indígena, assim, exemplar. Olha aqui, a gente conseguiu transformar um bruto, né, uma pedra bruta, né, um ogro, um selvagem. A gente conseguiu transformar num ser civilizado que entende a nossa religião e tudo mais. Então Pedro Poti foi civilizado e catequizado pelos jesuítas. E ele foi um exemplar tão perfeito do trabalho dos jesuítas que os jesuítas decidiram levar ele para a Europa, para demonstrar o trabalho deles. Olha, aqui, é isso que o exemplo. É isso que nós estamos fazendo nas terras ali, no meio do mato, no meio daquele povo selvagem. Olha aqui, vai ser muito fácil, daqui a pouco a gente vai ter vários seguidores como esse camarada aqui. E ele recebeu o nome dele era Poti, mas ele recebeu o nome de Pedro, né, pela Igreja Católica, por conta, obviamente, desse processo de catequização, né, de colonização. E ao estar na Europa, Pedro Poti tem contato com a teologia reformada, com os reformadores. E bagunça a cabeça do homem. E ele volta para o Brasil com as ideias reformadas, com as ideias protestantes. E Pedro Poti chama a tribo indígena e fala assim: minha gente, é o seguinte, acho que a gente ouviu Não contaram a história inteira. Errado. A gente ouviu o lado errado da história. E o que acontece com Pedro Poti? Ele é assassinado em solo brasileiro. Ele é o primeiro pregador reformado em solo brasileiro. E ele é o primeiro pregador reformado sendo brasileiro, né? Dos povos originários. Ele morre ali. Então Pedro Poti tem algo a nos ensinar. Por que é que a igreja brasileira não conta a história dele? Entendeu? Um mártir, nosso primeiro mártir. E da guia foi e meteu numa música. Pedro Poti tem que rebocar tudo de novo. Então isso daqui você só vai achar se você cavar. O algoritmo não vai lhe entregar Araforma de Calmará. Não vai lhe entregar Calmará. Isso, enfim, da guia é uma coisa impressionante. Ele já compôs sobre tantos outros assuntos. Né? Dentro da banda Calmará você vai ouvir música sobre pobreza, você vai ouvir música sobre nordestinidade, você vai ouvir música sobre evangelho, sobre doutrina da salvação, você vai ouvir música sobre a questão ele já dialogou até com o assunto da homossexualidade. Você já viu algum cristão... Falar já é difícil. Numa música ainda. Eu posso ler a música? Manda brasa. Então, gente, é disso que eu tô falando. É sobre isso? É disso que eu tô... Como é que é o nome da música? E, cara, pra você sorrir, Calmará. Essa música da Calmará é uma das que as pessoas mais cantam quando eles cantam na igreja. Quando o Calmará vai tocando por aí pelo meio do mundo, vai tocar, o povo pula, berra, grita. A maioria das pessoas não sabem do que se trata a música, né? E quem sabe, pula mesmo. Entendeu? Exatamente por saber é que pula. Olha a música. Eu logo vi que a cor, o tom, o gosto era só teu. Menino, o azul nem deu. Prefere o breu que esconde o eu. Carrega aí calado o fardo de no amor tu vê quem és. Esconderijo, a roupa falha, a força cala e eu te aponto a fé. Olha o refrão. Pra você sorrir, seus olhos abrir e o colorir deixar, trocar, viver pra sempre. Enfim tu se libertar, num eterno alvorecer. Ligeiro vai perceber que a alegria ali é para sempre. E aí, no final ele vai dizer: viveu pra sempre. A busca acaba em casa. Espera, oxente. A busca acaba em casa. Espera, oxente. Então, ele está conversando sobre um assunto que está na igreja. Antigamente a gente ouvia as pessoas dizerem assim: a gente estava conversando ontem isso, não foi no nosso almoço? As pessoas dizendo assim, né? Foi inclusive você que trouxe isso para a mesa. Quando chegarem, né, essas pessoas que têm essas questões com a homossexualidade, com a diversidade, enfim, com todo esse universo LGBT, quando eles chegarem, a gente vai receber com muito amor. Isso é uma fala absurda, completamente como se fosse algo do futuro, né? Descolado da realidade. O público LGBT, pessoas com questões com a sua sexualidade, estão entre nós desde sempre. Sempre estiveram. E aí da guia vai um dia, ele está numa calçada, conversando com um amigo que saiu da igreja, né? E que naquele momento conversa se abre com o da guia e fala: olha, a igreja nunca fala sobre isso. Por exemplo, da guia, eu nunca ouvi um cristão compor uma canção
sobre essa questão. Dagui ficou mordido, irritado. Falou, peraí, acabou a conversa na mesma hora. Ele saiu daquela calçada, foi pra casa, pegou o violão e compôs essa música aqui. Então, assim, aí, claro, estou falando de Calmará, que pra mim é uma grande referência de composição, mas aí você vai ter no próprio Candeeiro também, o disco que acabou de sair, da Catarina Vambora, uma banda de vocal feminino, né? É um disco inteiro dedicado, cada faixa dedicada a uma mulher que ao longo da história cristã contribuiu na configuração do nosso pensamento cristão. Cada música dedicada a uma mártire, alguém que foi uma mulher que foi queimada na fogueira, entendeu? Uma mulher que foi expulsa da cidade, enfim. Maravilhoso. E aí, claro, saindo do Candeeiro, para não ficar só realmente falando do Candeeiro, porque no Candeeiro você vai encontrar riqueza de teologia, você vai encontrar riqueza de poesia, riqueza de estética, coragem estética, tudo isso. Mas saindo do Candeeiro, meu parceiro Gerson Borges é a nossa referência, Paulo Nazaré é a nossa referência, Marcos Almeida é a nossa referência, Estênio Márcio é a nossa referência, Gladys Cabral é a nossa referência. Meu Deus do céu, tem tanta gente, João Alexandre, tem tanta gente que você pode ouvir e usar na igreja. E a gente não usa só porque o povo não conhece. É uma coisa louca. Ajude-os a conhecer. Ajude-os a conhecer. Enfim, eu olho, para responder agora finalmente essa questão, eu olho com um olhar muito positivo. A igreja está muito bem servida. Muito bem servida. A música hoje que nasce na igreja brasileira para fins de doutrina, para fins de louvor e de expressão cultica, a igreja está muito bem servida, mas não passa fome de jeito nenhum. Não come quem não quer. Não come quem não quer. Tem banquete, tem banquete. Você mencionou o fato de o teu processo musical ter começado muito jovem, né? Em casa, com a referência materna, mas já ali para os 18 anos se aventurando e colocando a tua experiência à disposição, assim, né? Eu tô aqui lembrando, né, da expressão eu acredito é na rapaziada. Ai, coisa linda. Dominguinhos. Isso aí. Eu acredito é na rapaziada. Só que ao mesmo tempo, como o jovem é desacreditado às vezes no contexto da igreja, isso é um podcast produzido para o Ministério de Jovens. Cara, o que a gente diz para essa galera que às vezes no mundo ouve, eu acredito na rapaziada, mas enfrenta às vezes não ter tanto espaço quanto acho que poderia ter no contexto da igreja, mas especialmente para a produção musical, porque a gente fez um exercício aqui no ano passado para a nossa conferência de produzir música composta pelo grupo. Felipe, que é nosso líder de louvor, juntou uma galera e falou, vamos compor aqui. E a gente compôs 2 canções, nasceram no contexto da igreja, da juventude. E foi muito interessante porque cada um deles foi trazendo alguma coisa, né? E ali no processo, cada um foi pondo à disposição e nasceu. Isso é incrível. Só que a primeira reação era assim, não, eu não tenho algo para oferecer. Como que a gente motiva esse pessoal a dizer, cara, põe pra fora, tem alguma coisa aí? Cara, eu acho que essa coisa de não ter algo pra oferecer já é assim, resultado de um problema, que é o problema da gente ter mistificado o processo da construção do louvor da igreja, entendeu? Quem canta, quem compõe na igreja, é tudo muito, assim, muito, sabe, é quase como é que se compõe? Entrando num transe, entendeu? Porque a gente ouviu demais, por tempo demais. Deus me deu essa canção. A gente ouviu isso e por se é tempo ruim, demais. você bota na conta de Deus. Imagine também, né? Só que coisa boa, assim é fácil. Assim é muito fácil. Quem é que vai criticar uma pessoa que vai dizer que diz que Deus deu a música? Né? Igual você imagina, Deus vai dar a Pietà pra Michelangelo, uma bexiga dessa pra essa pessoa, o padrão de Deus caiu lá embaixo, tá doido. Então, assim, a gente cresceu, né, parceiro, assim, na igreja, ouvindo os líderes de louvor, floreando, né, espiritualizando os seus processos, né, e isso afastou a gente da possibilidade de criar, né, porque parece que criar não é um exercício, parece que criar é um transe. Que se aprimora, que se é ruim, depois fica bom. Depois fica bom, não é mais um exercício, agora é um transe, né, que você fica esperando, eu quero compor, agora é com você, senhor, eu quero, vem, né? Van Gogh, né? Não tem? Você lembra daquele bichinho lá? Van Gogh, vem, Van Gogh! Eu quero compor, mas cadê meu transe? Então, para ajudar essa rapaziada, porque eu acredito na rapaziada, né?
Para ajudar essa rapaziada, o que a gente precisa fazer é exatamente o que Felipe fez. Chamar e falar, não, gente, vamos sentar aqui. É na mesa, é no suor do rosto, entendeu? Não sei quem foi, se foi Mark Twain que falou isso, um grande escritor da cultura americana, da gringa. Um grande romancista. Não sei se foi ele que falou que sei lá, 90% é transpiração e 10% é inspiração, né? Não sei se foi ele que falou. Agora, tem uma história que eu sei que foi ele. Uma vez o Mark Twain tava na janela, né? Descansando. Tava na janela, assim, aí passou o vizinho dele e falou assim, Ei, vizinho, você tá descansando? Ele falou, não, tô trabalhando. Ele tava só na janela, olhando o horizonte. E o vizinho passou e falou assim, tá descansando, vizinho? Ele falou assim, não, tô trabalhando. E aí, um tempo depois, o mesmo vizinho passa e o Mark Twain tá cortando a grama da casa. E o vizinho fala, ei, vizinho, tá trabalhando? Ele falou, não, tô descansando. Né? Então, no processo artístico, né, existe essa coisa da transpiração, do assim, né, criativo. Você só é músico ou também trabalha? Ou também trabalha, pois é. A arte vira exatamente. Então, antes de sair um Amado Timóteo, por exemplo, né, existe muita leitura de poesia, entendeu? Existe muita leitura, muitas horas assistindo os filmes certos da vida, entendeu? Não é o filme do entretenimento, não. Tô falando de filme certo mesmo, filme que inspira, filme que traz boas lições. Existe leitura de muitos romances, entendeu? Existe muito envolvimento. Existe horas de treinamento da melodia, entendeu? Existem muitas melodias que foram pro lixo antes de chegar naquelas melodias do Amado Timóteo. Para citar um caso meu. Então, é uma transpiração absurda, enorme, tamanha, que às vezes você pensa que vai ter um AVC, que você vai morrer e que o trem não vai sair, entendeu? A coisa não vai acontecer. Então, eu acredito na rapaziada. Agora, Dominguinhos é do filho dele. Como é que é o nome do filho do Dominguinhos, gente? Essa geração aqui que tá ajudando vocês. Quem é? Você já é mais velho. É Gonzaguinha, não é Dominguinhos, não. Tá. É outro diminutivo, é Gonzaguinha, que é filho de Luiz Gonzaga. Então, é isso, tem que transpirar, tem que suar, tem que dizer que é natural, tem que dizer que tem um esforço envolvido, tem que levar mesmo pra luta, botar livro na mão pra esse pessoal ler. E pode falar que tá ruim quando tá, né? Tem que falar que tá ruim. Deixa eu te falar um segredo, você não conta pra ninguém. Tá bom, só entre nós. Só entre nós aqui. Algumas músicas no Candeeiro já foram reprovadas. Entendeu? Não foram gravadas. Já houveram músicas que foram trazidas pelos nossos artistas, inclusive já pronta, que eu não tive tempo de ouvir por causa de viagem, uma coisa ou outra, enfim, não estava envolvido no processo, não pude ouvir. Fui ouvir perto de lançar. Falei, gente, seguinte, isso aqui não vai entrar, não. Por quê? Porque isso aqui é música de MK, a gente não é a MK. Isso aqui é música de MK, essa frase aqui, ó. Quero te louvar, Senhor. 327 mil pessoas já falaram. Tá esgotado. Escreva essa frase de outra forma. Porque essa frase aqui não vai entrar. Essa frase aqui não entra. Então, existe um filtro no Candeeiro. Não sou só eu. É uma conversa. Sobretudo sou eu e da guia. Né? Sobretudo sou eu da guia. Mas existe um filtro estético, existe um filtro poético e teológico. Parceiro, essa teologia aqui tá longe. Essa frase aqui vai dar um problema teológico que você nem sabe. É o seguinte, fulano de tal, do século tal, disse não sei o quê. Essa frase aqui vai apontar para esse problema e você não tá ligado. Então refaça aí. Poxa, caramba, olha só que loucura. E já chegou a vez de chegar assim, olha, essa música tá linda, a poesia tá maravilhosa, mas a estética dela tá, pelo amor de Deus, faça alguma coisa acontecer nessa música. Pelo amor de Deus, coloca um acorde diferente aí, um negócio. Não, parceiro. A gente não tá aqui no Candeeiro para fazer uma produção em série industrial que desconsidere o labor artístico. A gente não tá aqui para isso. Então já teve coisa no Candeeiro que a gente colocou, parceiro, do lado. E já mandou para casa. Não, vá para casa trabalhar. Mas a música tá pronta, ela tá mixada, mixa de novo. Não, vai gravar tudo novo. Vai gravar tudo de novo. Entendeu? Então... E aí trata o coração, né? Trata, parceiro. Tem processo de Deus, tem processo de Deus nisso, né? E eu falando assim, parece até muito insensível, mas não é de forma insensível que isso acontece. Pelo contrário. Porque você tá falando de um filho, né? Pelo amor de Deus, gente. Como, né? É um amigo, é um irmão, e filho feio tem pai também, pelo né? amor de Deus. Mas você tem que parar ali. É difícil. Imagine você compor dentro do Candeeiro, ao lado da Guia, ao lado de João Mandou, pelo amor de Deus, aquele disco etéreo do João Mandou é uma obra de arte. É irretocável. O disco Vivente da Ana Heloísa é irretocável. É uma obra de arte, aquela mulher impressionante. Entendeu? O Coxa de Retalhos, o que você vai compor depois do Coxa de Retalhos, entendeu? Então é muito difícil você ser um artista do Coletivo Candeeiro. Eu sei que é.
entendeu? Pra mim é difícil pra caramba, porque eu não me considero um poeta, meu parceiro. Eu me considero um comunicador, entendeu? O poeta é o da guia, eu sou um fanfarrão, entendeu? Eu sou um grande artista, no mais puro significado do termo, que é um ladrão, entendeu? Eu roubo da guia toda hora. Aquele eita de único, eu fico mordido, o pessoal adora aquele eita é um roubo, entendeu? Eu não sabia que ia ficar famoso, se eu soubesse que ia ficar famoso, eu não Já tinha posto eita faz Pelo tempo. amor de Deus. Não, eu não tinha posto eita, porque é uma vergonha. Aquele eita eu roubei do da guia. A primeira pessoa que botou um eita numa música foi o da guia, né? Numa música do Candeeiro, que foi uma música que eu gravei, né? De um disco meu, Devir. Que ele fala assim, uma música sobre a mulher apedrejada, pega em adultério, que foi quase apedrejada, né? Então no refrão ele diz: estou só eu e tu e o vento, eita graça, e agora eu entendo, minha alma pede o teu alento. E aí, eita graça, e agora eu entendo. Essa música, ó, foi antes do Candeeiro ser Candeeiro. E eu gravei num disco meu. Então eu roubei dele. Né? Eu roubei dele, botei na música Eita, ela falou, o Barthez é maluco, ele bota Eita, falou, calma, gente, mas não, calma, não, sabe? Tem que explicar. Então eu não sou o cara que inventa, mas eu sou o cara que comunica, né? Que lê, que conversa, que interage, que, enfim. Talvez alguém discorde de mim, mas essa pessoa certamente está errada. Há quem diga no Candeeiro, não, você é sim um artista, você é sim um poeta, mas todos eles estão errados, entendeu? Estão errados. Enfim, então tem a labuta. Quando isso acontece no Candeeiro, é com muita dor que se fala. Irmão, senta aqui, amigo, na moral. Cara, olha, vamos reconstruir isso aqui. Mas por quê? Aí, claro, mas eu falo, parceiro, isso aqui tá digno da MK. E a gente não é a MK. A gente não é a MK. Então, isso também é o papel do pastor, o papel do líder. Também tem Talvez isso. que, às vezes, a gente vai criar o excepcionalmente melhor, mas às vezes a gente não vai conseguir. Mas a gente tem que ser capaz de identificar o excepcionalmente melhor. Tem. E aí, esse crivo, tudo bem, de repente não foi me dado criar, mas eu preciso ser capaz de olhar e dizer, cara, isso aqui vai, né? Isso aqui vai. E assim, Daniel, em nome da diplomacia, eu preciso dizer que a MK tem sua contribuição positiva no mundo. Tá tudo bem. Eu, por exemplo, pelo amor de Deus, como é que a pessoa cospe no prato que comeu, né? Eu ouvi muito Kleber Lucas. A minha adolescência, eu era um fã inveterado de Kleber Lucas. Ele me ensinou a compor à distância, né? Kleber Lucas. E tantas outras coisas que a MK trouxe. Poxa vida, Cassiane, velho. Cassiane pelo amor de Deus. Como que Deus não vai à frente abrindo caminho, como é que não quebrando vai, as correntes? Porque, meu amigo... Eu até passo meu pano. amigo. Ai, Deus não rejeita oração. Eu passo pano. Ela é diva mesmo. Deixa ela cantar a heresia dela. Deixe ela cantar a heresia dela, entendeu? Você sabe que a Igreja Batista aqui, tá? Pois teve um dia que mandaram essa música aqui na igreja. Meu amigo... Tinha um que não rodasse que aqui. É isso, cara? 500 graus, aquela música é um espetáculo. 500 graus é um espetáculo. Não tem como. Eu não quero nem saber se língua existe ou não existe. Quando toca, eu falo em língua. Quando a gente vai conversar teologicamente, eu vou dizer que línguas estranhas pra mim é outro rolê, tem várias perspectivas. Agora eu tô com 500 graus, a minha cabeça vai-se embora, eu saio marchando na terra, rodando. Entendeu? Aquilo ali é um espetáculo, é pra você sentir, é música pra você sentir, entendeu? Então, assim, a MK tem sua contribuição. Eu não gostaria que eu fosse entendido assim, de maneira tão violenta. Ai, MK é do demônio. Não é bem isso. Eles têm... É porque tem coisa que é o Nordeste que tem que fazer, e a gente tá fazendo. E a gente tem que saber rir dos outros, da gente. Exatamente. Muito obrigado, MK. Um aplauso. Pode sair. Bruno, põe aí no final, por favor. Um aplauso. Marco, estamos caminhando para o fim. O que é o próximo passo? A morte. O que é o próximo... Calma. Próximo passo, Marco. Próximo passo, Coletivo Candeeiro. Legal. Vocês estão aqui olhando para o futuro, olhando para o que mais tem para acontecer. Não sei se tem coisa que é segredo, não pode contar, mas tem coisa que pode dar spoiler. O que tá adiante? Tá. Que bom que você fez essa pergunta. Essa pergunta é muito importante para mim. É muito importante. O que vem agora, meus irmãos, é a Casa do Candeeiro, né? Que é uma casa vigiada 24 horas. Cadê? Vai ter um Nós vamos colocar pau todos e meio os artistas lá. Pra produzir. Imagine só,
Midian, junto com o Dri do Sol, junto com o Caris Liz, com o Daguia, com o João Manô comigo. Você é confusão. E aí você vai poder votar, ligar, escolher quem é seu artista. Não, mas aí a gente ia vai ter que... sair a composição pior. Não, ia ter que botar alguém da Bethel ali no meio também, só pra dar um caldo. Deixa assim, eu te falar, não precisa não, viu? O caldo já tá lá. Já tem caroço no angu já. A gente consegue criar as nossas tretas. Mas como qualquer família, assim, é muito especial a nossa vivência. Mas a Casa do Candeeiro. A Casa do Candeeiro é um lugar que a gente alugou lá em João Pessoa, uma casa antiga no centro histórico de João Pessoa. Uma casa que a gente agora está reformando, vai ter a nossa sala de podcast. A sala de podcast está belíssima, coisa mais linda do mundo, né? Então vai ter a sala de podcast, vai ter sala de gravação de outros tipos de vídeo, vai ter a sala, o estúdio mesmo, né? A gente está reformando tudo isso, fazendo tudo isso. Vai ter sala de aula, vai ter a nossa editora, né? Porque existem 2 livros que a gente lançou, que são os meus 2 títulos, né? A gente quer lançar outros livros meus, de outros artistas do Candeeiro, a gente quer traduzir livros que falem sobre assuntos que, enfim, conversam com tudo isso e que venham de outro lugar que não seja americano, que não seja, enfim, eurocêntrico. A gente quer conversar com outras culturas e outras expressões de fé que não são costumeiramente traduzidas no Brasil. Enfim, a gente quer incentivar outros artistas que fazem parte do romance, né? Que fazem parte assim, da área do romance, que são literatas brasileiros que estão escrevendo por aí, não tem uma plataforma. O Candeeiro quer ser essa plataforma, sobretudo se você é nordestino. A gente vai começar a lançar livro atrás de livro, romance atrás de romance. Eu mesmo estou finalizando meu primeiro romance. Já pensasse? Era um menino que gostava de uma menina, né? Brincadeira, não é isso não. Aí, é porque fala romance, tem gente que... o cristão é tão, coitado, ignorante, que ele acha que romance é romântico, né? Enfim, mas enfim. Essa crítica é totalmente desnecessária. Você pode até... Coitado do povo. Então, assim, a Casa do Candeeiro é o próximo passo. Essa Casa do Candeeiro a gente vai tá dando aula de composição, vamos estar dando aula também de produção musical, de teologia, de tantas coisas que conversam com o Candeeiro, né? Então, você que segue a gente do Candeeiro, que de repente quer estar mais junto, você vai ter essa oportunidade, né? De passar alguns dias lá na Casa do Candeeiro, de estar junto com a gente nessa muvuca. É uma coisa que está tirando o nosso sono, mas também está nos empolgando demais. E aqui agora, eu preciso fazer esse aqui, ó. Peraí, só um minutinho. A gente precisa de ajuda, gente, pelo amor de Deus. Não é barato. É uma coisa... Essa é a hora dos patrocinadores. Pelo amor de Deus. Vou deixar um link aqui embaixo com o Pix na descrição do vídeo. Vamos. Ninguém, cara, me patrocinou, cara. Nunca. Não fez uma publi? Nunca fiz uma publi. Tá por vir, hein? Tá, amanhã nós vamos ter aquela conversa. Que isso, cara. Mas agora, pera aí, gente. que isso, cara. Fico emocionado. Mas, gente, brincadeiras à parte, a gente vai precisar de ajuda financeira de vocês também, de verdade mesmo. A gente vai abrir vaquinha, a gente vai abrir várias coisas aí, negócio de contribuição, né? Virtual, para poder a gente dar o pontapé final nisso, né? Uma coisa caríssima, a gente já gastou para mais de 30 mil reais nessa casa e ela ainda não está funcionando, né? Mas a ideia é que nos próximos meses ela esteja funcionando. Quando a gente tiver a nossa Casa do Candeeiro, vai ter lançamento de disco, de podcast, de livro, mensalmente. Entendeu? Que é uma coisa que a gente não tem porque tem dificuldade. Tudo a gente terceiriza. Não tem entendeu? braço, né? Pra conseguir fazer tudo a gente terceiriza. Então a gente vai estar... É um passo enorme, 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 enorme. Isso não tem precedente lá na nossa cultura. O paulistano é fácil de fazer isso. O paulistano ele tem esterco na mão, no outro dia ele tá na Paulista com uma startup. Entendeu? Que eu tô aqui com o esterco, então tem uma moça bonita na porta, entendeu? Nos padrões, né, que o pessoal diz que é bonito. Ali na porta, maquiada e tal. A sala tem o tamanho desse celular, a sala. E o dono é o CEO. É o CEO. E o dono é o CEO da startup. Entendeu? A gente não tem essa... Você que é o CEO do Candeeiro, é isso? Que será? Meu Deus! Gente, eu sou CEO. Eu posso botar isso no meu Twitter? Cara! Eu sou CEO. Eu não sabia. Eu tava esse tempo todo isso aí. Caraca, eu tô até com um pepino agora, que eu sou CEO agora de uma empresa. Eu não, realmente. Gente, que loucura. Mas o nordestino, ele não foi criado, né, de forma geral. Claro que eu falo muito genericamente, mas de forma geral a gente não foi criado para essas expertises de mercado. Então tomar um passo como esse, com um bando de gente sem futuro, gente da periferia, porque o Candeeiro é formado de gente da periferia, gente de escola pública, entendeu? Provavelmente o único que estudou em escola particular foi eu, João Manô, que era do interior, a escola particular dele era R$2, a escola particular, né? Então, a mãe dele era professora da escola. Meu pai. Bolsa.
É bolsa. Meu pai era professor na escola. Bolsa em João também. Pessoa era bolsista total. Se não fosse bolsa, meu parceiro. Então, assim, é um bando de artistas do interior. A Midian trabalha na feira. A Adri do Sol ajuda a mãe dela com venda de um bocado de coisa em feira também lá na Bahia. Meu Deus do céu. Gente, é periferia fazendo alguma coisa. Então a gente não tem essa expertise, não. Os nossos pais não são donos de startups. Eles não são CEO de coisa nenhuma, entendeu? Então é difícil, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda mesmo, de mão de obra. Ah, não sei o que, Marteles, eu quero trabalhar com vocês, eu sou contador, eu sou... Vamos pra cima. Vamos pra cima, conversa com a gente, eu sou... Quem mais que precisa de uma empresa? Realmente... Tá aí, né? Tá aí, O que você souber que é necessário ter numa empresa, Eu essa acho é a que, hora. sobretudo no candeeiro, a gente precisa de advogado. Acho que é uma coisa que a gente precisa mesmo, entendeu? É de advogado. Então, mas Ô, Marco, isso. eu tinha dito que era a última coisa, mas eu me esqueci de um assunto que eu acho que você vai gostar de falar por ele por último. Da última vez que você esteve aqui, numa conversa você mencionou Monique como alguém que quando você sai de casa para as inúmeras agendas, para os compromissos, fica e não fica só em casa, fica na igreja. E é alguém que com um coração pastoral, Demais. com uma presença como líder, como uma influência muito forte. Isso mesmo. E eu ouvi aquilo e guardei, né? E ontem a gente conversando, as interações assim, tudo que você falou sobre Monique ao longo do dia de ontem ficou evidente. Que lindo. Assim, né? Que lindo. E eu queria que você tivesse a chance de falar um pouquinho sobre isso, sobre a cumplicidade, aquilo que vocês têm construído e como os lugares por onde Deus tem te levado. Talvez Monique não te acompanhe todas as vezes. Isso. Fisicamente, mas como a presença dela, como a influência dela molda você também, molda a tua família, molda a igreja e como ela é uma referência daquilo que vocês estão vivendo. Ela é. Minha esposa é a pessoa mais cristã que eu conheço. E eu tenho muita alegria por estar junto dela. Isso é um privilégio que eu não tenho como contar. Eu falo isso para todo mundo que quer saber. E provavelmente é a primeira vez que eu vou falar no podcast. Não existiria Candeeiro, não existiria Amado Timóteo, não existiria nada se não fosse Monique. Todo mundo que me abraça e agradece pelo Coletivo Candeeiro precisa entender que esse abraço é mais da Monique do que meu, né? A Monique cuida de tudo que é sonho meu. Quando a gente foi casar, eu ganhava R$500 quando eu pedi ela em casamento. E ela ganhava, eu não me lembro agora, acho que R$700 ela ganhava, né? E eu falei, nega, você tá casando com um cara pobre, assim, se você tá quiser. Entendendo? Você tá entendendo? Eu não tenho muita coisa, não, assim, você tá casando com um poço de sonhos. Foi isso que eu disse pra ela, é um poço de sonhos. A única coisa que eu tenho são sonhos, assim, que eu nunca sei se vão dar certo, se vão acontecer e tudo mais. E nenhum deles tem relação com dinheiro. Tem mais essa, fico logo sabendo. E ela quis, né? Então, a minha relação com Monique, o que me traz estabilidade para lidar com candeeiro, para lidar com tantos artistas, para lidar com a estrada, que é uma coisa que hoje em dia tem me exigido muito e que me bagunça. Tem pessoas que olham para mim, me acham muito resistente, muito, Marco, como ele fala, como ele é corajoso. Certamente é uma pessoa que tem muita resistência. Eu não tenho resistência. Eu sou muito abalado emocionalmente. Eu não sou um Iago Martins. Iago é meu amigo, eu vou citá-lo aqui com toda a coragem do mundo, assim. Iago tem mais resistência do que eu. Talvez ele discorde de mim, mas certamente ele está errado, entendeu? Mas ele entra em muitas tretas, ele encara muitas... Ele destroça muitos dragões, né, ao longo da jornada. Eu não sou o cara de destruir dragões. Eu acho que eu sou mais a princesa do castelo do que o destruidor de dragões ou o dragão. Às vezes eu sou o dragão, às vezes eu sou a princesa, mas o destruidor de dragões eu não me vejo nesse lugar, entendeu? Sou muito frágil emocionalmente, muito frágil mesmo. E o que me dá assim, equilíbrio para continuar é a minha relação com a minha esposa. A gente se ama de verdade, a gente se dá bem mesmo, a gente acredita um no outro mesmo, ela está mesmo do meu lado, eu estou mesmo do lado dela, né? Cada dia que passa, quando eu falo eu te amo, demora mais para a frase sair. Não é como da primeira vez que sai, eu te amo fácil, até às vezes no impulso, porque cada vez que eu falo eu te amo para a Monique, existe um volume maior de acontecimentos e histórias por trás que torna essa frase mais pesada.
Então, falar eu te amo hoje não tem a mesma velocidade de falar eu te amo quando a gente casou. A gente enterrou um filho junto, a gente viu 2 outros nascerem, entendeu? A gente chorou junto. Ela já me pegou no chão e me colocou na cama em momentos de crise, de ansiedade, de tristeza absurdas que eu pensei que eu não teria saída. Foi ela que me pegou e me olhou nos olhos e disse: amor, calma, vai dar tudo certo. É ela que, quando eu não aguento mais avião, não aguento mais sair de casa, não aguento mais mala, é ela que me olha nos olhos e fala: tá tudo bem, seus filhos estão bem, eu estou bem, pegue essa mala e vá. Vai, que você tem um chamado, um propósito para cumprir. Porque as minhas crises, assim, quando eu tô muito triste, que eu não quero sair de casa, porque eu não aguento mais essa coisa, às vezes eu nem desfaço a mala. A crise não é porque tá cansativo, não é porque é ruim. Não é ruim, é maravilhoso, é um privilégio. É porque eu sempre acho que eu estou longe demais dos meus filhos, longe demais da minha esposa. Eu sempre acho que eu estou longe demais dos meus amigos, que eu estou perdendo os meus amigos, né? Eu não sei mais o que é churrasco com um amigo no final de semana. Eu não sei mais, faz 2 anos que eu não sei o que é isso, né? Então, é ela que me olha nos olhos e fala: você tem um chamado de Deus, um propósito para cumprir, sua esposa te ama, eu estou do seu lado, seus filhos estão bem e Deus cuida da gente, vai cumprir o seu propósito. Entendeu? É ela que não me deixa ruir, entendeu? Foi ela que, quando eu comecei nessa loucura de viajar demais, meu filho estava com um dente mole, meu filho mais velho, e ele chegou em mim, eu estava em casa, já pronto para viajar de novo, tinha acabado de chegar. Aí meu filho chegou em mim e falou assim: pai, meu dente eu acho que ele vai cair, o que estava mole. Aí eu falei: deixa eu ver. Aí quando eu fui ver, estava muito mole. Eu falei: vai cair mesmo, e eu não vou estar aqui para ver. Mais uma coisa que eu perco da vida dos meus filhos. Ele vai cair e eu não vou estar aqui. Aí eu sentei na cama e comecei a chorar, que é uma coisa que realmente só as princesas do castelo fazem. E eu sentei na cama e comecei a chorar. E aí minha esposa chegou no quarto e falou: o que foi, meu filho? Eu falei: filho, o dente do menino vai cair e eu não vou estar aqui. Ela olhou assim: João Teles, vem cá. Aí pegou o João Teles. Vamos arrancar isso. Vem aqui. Botou o João Teles no colo e começou: tame. E o menino, ai, a cabeça. O João Manô tava lá, que ele ia viajar comigo, né? Nessa viagem. Ele tava lá em casa, né? E aí ela falou: João, reveza aqui comigo, João. E botou no colo de João Manô, tame, na boca do menino. E aí botava no meu colo também, eu ia lá e tal. Eu sei que daqui a pouco, no revezamento, parou no colo de Monique, ela fez, pá, tirou o dente. Falou assim: toma aqui, bota vai, e leva. Vá. Agora vá viajar. Você viu o dente do seu filho cair. Pode ir. Eu peguei o dente e falei: cara, essa mulher, cara. Então, a minha esposa, assim, para contar uma história só, mas são muitas histórias. A gente tem muita cumplicidade, muito amor, muito carinho e é muito verdadeira a nossa relação. Graças a Deus por isso. E aí, para encerrar essa divagação sobre a minha esposa, na estrada eu tenho conhecido, Daniel, muita gente que também vive na estrada. Muita gente que vive na estrada. E não são poucos os casos de pessoas que não têm uma boa relação com a esposa, né? E eu fico me perguntando como é que consegue seguir, sabe? Pelo amor de Deus, eu não me acho... Eu não quero dizer que essa pessoa está errada, a vida de cada um. Podia ser eu, podia mesmo ser eu. Imagine ter um propósito de vida, um chamado para a estrada e, ao mesmo tempo, ter uma cruz, que é uma relação que não funciona no casamento. Isso também pode ser a vontade de Deus. Eu não tô aqui para dogmatizar a minha relação com Monique, entendeu? E para dizer que é assim que as coisas têm que ser. Eu só olho para isso e agradeço a Deus, entendeu? Porque no meu caso eu consigo voltar para casa e o abraço é verdadeiro, é sincero. E eu tenho uma casa para voltar. Eu tenho um lar para voltar, entendeu? Eu não volto, não é pro inferno, eu volto para o meu lar, entendeu? Então, obrigado por evocar Monique, porque eu não costumo realmente falar sobre ela. Até porque eu temo muito dogmatizar a família, sabe? Eu não quero que a minha família seja uma fotografia numa margarina. Eu acho isso tão errado, eu acho isso tão violento com as famílias que não são propaganda de margarina, entendeu? Eu não quero dogmatizar, não. Eu acho isso uma violência para a família brasileira. Mas é inspiração. Isso. Aquilo que a gente está vendo aqui esses dias é inspiração. Monique é forte ela foge do estereótipo da princesinha, ela usar a referência. A princesinha sou eu. Ela é paraibana, entenda. Ela é paraibana. Você sabe qual é a música da Paraíba, né? Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. E você sabe por quê? Dessa música ser assim? Não. É porque as mulheres paraibanas tiveram que ficar sustentando a casa quando os maridos desceram para construir Brasília.
Então muita gente, assim, em busca de melhores condições para a família, desceu os homens tudo para cá, pro centro-oeste, pro sudeste, enfim, em projetos de construções e tudo mais. Muitos deles morreram, né, em construções e tudo mais, e a mulher ficou lá segurando a barra sozinha. Então é daí que vem o Paraíba masculino, mulher macho, sim senhor, né? Não é pejorativo, não, e elas também não se sentem ofendidas, não, né? Também não significa dizer que elas estão assumindo o papel do homem, não. Significa que elas são de fibra. Cabra, Monique é forte, isso, Monique é isso. E é. Marco, obrigado por trazer, Monique. Porque demais. quando você falou, olha, a agenda, você propôs a agenda, eu falei, poxa, eu vou estar chegando de viagem, vai ser aniversário do meu filho, amanhã é aniversário do meu filho mais novo. E aí só tem uma forma de eu conseguir, se você manter minha família aí em São Paulo, né? A igreja conseguir fazer isso, e a igreja conseguiu fazer isso, pôde fazer isso por nós. Muito obrigado, Daniel. Obrigado à igreja. Tá sendo um privilégio. Que tá nos recebendo também. Obrigado de verdade. Obrigado de verdade, Marco. Tamo junto, Daniel. Gente, Deus abençoe vocês. Teremos mais episódios. Assim espero, né, Bruno? Deus abençoe. Valeu, galera.